Boa noite, Zefiarada! Boa noite! Quer matar esse nego de saudade? Pode dar um pouco mais esse passo aqui, esse nego é grande. Ô, Zefi, tudo bom? Dá uns abraços aqui, você parece que não se gosta do nego? Que coisa boa! Depois você fecha esse coração, viu, Zé Carlinhos? Pode ficar quietinho lá, depois a gente se vê. Você cobra eu, viu? Que eu sou esquecido. Tá bom. E vocês estão de bom? Ei, mas de sim de fraco. Deus, de sim fraco. É, Zefiarada. Até para se fazer de caridade, a gente se tem que se adaptar nos imundos de vocês, né? Em vez de os homens se adaptar ao mundo de Deus, e Deus se adapta ao mundo dos homens. Que Deus não tem vaidade, né, Zefiarada? Aí você tem que se esperar, que se vai fazer essa festa, que vai se comer, e depois vai se arrepender de que se comeu, e faz aquela coisa toda, e vai se abraçar, mas não queria se abraçar aquela pessoa que veio, mas se abraçou porque se é festa. Mas é assim mesmo. Quer dizer, a condição de seres humanos é essa. Muitos irmãos de vocês não querem nem se saber das coisas de Deus, de religião, principalmente essas difíceis. Que se fala que não se pode se comer, não se pode se beber, não se pode se fazer, não se pode se ir, não se pode se voltar, e se fala, não se quero isso, eu não se posso nada. Aí vai e morre e fala, ai que saudade dessa terra, eu queria fazer tudo lá. E não se consegue se ver o real valor das coisas. Por que eu se falo desse real valor? Essas essências que vocês muitas vezes não se conseguem entender, que tem dentro de vocês, a alma de vocês, que é vocês por um todo. Ela não só é você, como foi e será você. É o seu eterno. A alma é o seu eterno, é a tua presença eterna no mundo, seja encarnado ou emanado. Seja como eu numa missão de presença à distância, materializada com ajuda e intervenção de uma mediunidade, ou seja, você reencarnada numa vida futura. Então você tem que se acostumar a zelar por você, porque tudo que você é hoje é função das suas decisões do passado, decisões que, como o Evangelho vos disse, não lhes cabe recordar. Você só recobra sua memória quando retorna ao mundo de Deus. Porque você tem chance de corrigir o erro por ter aceitado a bondade, o amor dentro de si. Essa é a real razão. Deus, de todo o poder que tem de criação e transformação, Ele respeita você, que é a criação dele. Ele te dá autonomia para reger e gerenciar a sua vida, mesmo sendo ela concebida por Ele. É uma grandeza
é uma nobreza inexplicável. Porque você, quando gera filhos, você os quer comandar. Até no leito, beirando a morte. E Deus dá liberdade. Ele dá a liberdade para você conhecê-lo através das pedras do seu próprio caminho. Através dos dedões feridos, dos trupicões, dos desencontros que a sua vaidade, muitas vezes aquela ponta de orgulho, proporciona a si próprio. É você se corrigindo pelo seu próprio defeito. É um processo de autopurificação. E ele é todo paciência. Porque ao contrário de vocês, ele tem a certeza que a vida é eterna. A vida é eterna. Vocês podem ser bebês, podem ser adolescentes, podem ser meninos ainda, diante dos olhos do Pai. E mesmo assim, Ele vos confia. Ele tem certeza do que Ele colocou dentro de você, que é a sua fagulha de criação. E ainda, para ajudar, para não achar que estávamos crendo em algo sobrenatural, impalpável, incalculável, onipresente, onipotente, para ajudar, nos manda seu ilustríssimo Filho, nosso irmão, Jesus. Para fazer com que creias da possibilidade de se transformar, de não sequer querer a poeira do chinelo que você possa carregar da casa alheia. A humildade de Jesus, ele batia as chinelas para sair das casas visitadas. Ele esperava que o irmão o abraçasse, pois ele sabia que suas vestes não eram elegantes, não eram alvas, muito menos tinham os aromas agradáveis pelas longas caminhadas e por vezes ter pousado ao relento. Para que não constrangesse aquele que nada sabia diante de uma luz incalculável. Exemplos não nos faltam. E colocava-se em roda de conversa. Ele não sentava na rocha maior. Ele não se punha em evidência para se destacar. Ele não lia o que ele deveria seguir ou passar diferente de nós. Que exemplos não nos faltam. Literatura não nos faltam. Até para aqueles que carecem da leitura, podem ouvir ou assistir. E mesmo assim, com toda essa dificuldade, ele brilhou, até com os punhos presos. Ele não desejou o mal. Quem o pregou não conseguia olhar em seus olhos. Mesmo
manifestando a sua presença por 5 ou 10 minutos. Era certa a injustiça e a árdua obrigação que lhe fora imposta. Menos culpa leva aquele que o pregou, que não teve chance de conhecê-lo, do que talvez nós. Quantos pregos nos carregamos em nossas mãos? Será que nós o libertamos? Será que as nossas atitudes os faz libertar dessa cruz eterna que ele foi colocado? Ou usaremos até quando a morte da luz para simbolizar uma ideologia de sentimento, uma injustiça, como símbolo de um sentimento? O meu Jesus é aquele que caminhava, é aquele que escolhia uma árvore imensa, porque daria sombra para todos aqueles que ele conseguia pressentir que ali chegariam, talvez até equivocados, achando que fosse uma prosa, achando que fosse uma reunião em venda de mercadorias, tão comum na época, mas não. Assim como esses irmãos que caminham e entram aqui, muitas vezes não sabiam nem e não sabem nem o que vem buscar. E aqui está, assim como aqueles na sombra das árvores, com a melhor mercadoria, a mais preciosa. Era o amor. Não o amor que abraça quem a gente gosta, mas o amor que perdoa. Perdoa o erro alheio. Que tenta compreender, mesmo que não aceite, os motivos que levaram aquele irmão ao erro. E guardam os pregos. Guardam os pregos. Chega de pôr prego. Já olhou para os seus punhos? Quantas vezes? Esse é o amor que eles encontravam. E é esse o amor que vocês têm que procurar. Dar liberdade para que quem esteja à sua volta pense, haja. Procure você por amar e respeitar, não por medo, não por imposição. Você não domina nem a sua vida. Você não pôde e nem foi capaz de evitar os seus erros. Então, se você aprendeu com os seus erros, deixem que os outros aprendam. Respeitem. Entendam os ensinamentos. Deus não te ama porque você está aqui. Deus vai te amar pelo que você faz. Não importa se você se sente melhor em outra igreja, em outro templo, não faz diferença para Ele. Não faz. Se você é uma pessoa boa, se você semeia o bem, se você espalha sorrisos, se sua presença é agradável, é iluminada, não importa onde você vai.
está fazendo a porção de Deus dentro de si radiar. Irradiar. Atrair pelo magnetismo contagiante da sua presença. Do teu sorriso iluminado, largo, fácil. Do seu bem-querer alheio. Da sua palavra otimista. Da sua visão otimista. Que é quase uma fé. O otimismo está ali, agarrado no galho da fé. O entusiasmo, a alegria. O que te falta? Você não passa fome, você escolhe até o que quer comer. Você pensa se vai doar as sobras. As sobras. Você pensa se vai doar. Larga esses pregos. Define esses pregos. Solte as mãos de Jesus. Despregue-as para segurar nelas. Porque esse é o caminho que vai fazer você ver a felicidade que você vive. Para você ver a felicidade que está ali, te rondando, e você não deixa chegar perto. Não é vai trazer a felicidade para você, é fazer você enxergar, sentir a felicidade. Porque quando você reencarnou, você só passou por esse processo com o aval do nosso Pai. Você não veio à toa. Não te jogaram aqui para sofrer, não é castigo. Não é castigo. Você foi preparado, você foi acolhido, você foi inserido numa família. Você tem tudo. Tudo. O que você precisa. Pode fazer falta, talvez para a sua vaidade. Mas isso faz parte da sua trajetória, das suas decisões, do seu jeito de ver o mundo. Põe os pés para fora da cama e pense na solução. Pense naquilo que você deseja que aconteça. Mentalize os caminhos para você chegar onde você quer chegar. Não fique olhando para a escuridão, que muitas vezes é influenciado. Você vê. A gente tem que olhar para a luz, porque ela tudo atinge. Mesmo aquele que se tranca no quarto, ele vai se sentir na escuridão por um tempo, mas a luz vai entrar pela fechadura, por baixo da porta. Ele vai começar a enxergar. Na sua ideia, é porque ele se acostumou com o escuro. Não, é porque a luz chega aonde Deus quiser. Não vamos esperar amanhã. A gente está sendo resgatado em lugares longínquos, porque vivemos os ciúmes, porque vivemos a inveja, porque vivemos a ausência de Deus, a falta de fé, a falta de alegria, o pessimismo. Não vamos nos enterrar antes da morte. Não vamos
procurar a escuridão. Temos que ter autonomia. É fé e razão. A fé naquilo que a gente deseja, daquilo que a gente almeja, no mérito de estarmos encarnados pelo aval de Deus. Nascemos com a oportunidade de nos renovarmos. Esse é o principal fator de você pôr os pés para fora da cama e caminhar, e sorrir, e abraçar quem é difícil de ser abraçado. Aquele que não cheira bem pode ser o Jesus que você está precisando, e você não sabe. A doutrina, ela ensina pela prática. Isso é doutrinar. É o aprendizado pela prática. Ninguém aceita o espiritismo porque nasceu num berço espírita. Foi instruído, leu, descobriu, raciocinou, pensou. Colocou a lógica do raciocínio com a coerência até chegar ao denominador da fé, da crença. Fé é crer no que não se pode provar. Mas a doutrina espírita parte de incoerência. Tudo que você passa é meritório. E essa é a chance de você mudar o seu mérito. Você não está aqui para baixar a cabeça e falar, Deus quis assim. Não. Deus lhe colocou assim, para você mudar. Deus lhe colocou assim, para você aprender. Para você, quando recobrar na sua memória, você lembrar. Meu Deus, eu fiz mal a ela de novo. Meu Deus, nem parece aquela pessoa que eu não gostava. Hoje eu não vivo sem ela. Essa é a frase que vocês têm que voltar dizendo. Essa é a alegria. Essa é a lágrima que vocês têm que derramar no espelho. Quando vocês virem vocês aqui. É a alegria. E o orgulho de terem conseguido mudar. É ter agradecido cada pedra, cada dedão esfolado, cada tropicão, cada acolhimento do erro alheio. Para chegar aqui com o olho brilhando e falar, eu consegui. Obrigado, meu Pai, por acreditar, eu consegui. E aí sim, poder visitar seus filhos em outro plano, poder trazer o sopro da saudade com um sorriso, não com melancolia, não com desavença, mas com um sorriso acolhedor. Poxa, lembrei da minha mãe. Ai, que saudade, que mulher maravilhosa. Oh, meu pai, um grande homem, tanto fez por mim, tanto me ensinou, que Deus o tem em bom lugar. E vocês vão ouvir isso. E vocês vão estar num bom lugar. Vocês desculpam esse fiarada, se às vezes a palavra do nego é dura. Mas o nego tem que se passar. Não quis ir ver daqui de cima. Muitas vezes as frases faladas e a conversa não é diretamente para dizer você. Mas é que às vezes alguém aqui precisa de ouvir. Esse nego tem que se falar. Tem que se falar. Às vezes você já se sabe. Desibecedário.
Mas às vezes não se lembra que a perninha é pro lado de cá, o pingo é em cima, não é embaixo. Então o Zineco pede perdão, Zifiara. E tem certeza que se vocês estavam com saudade desses puxãozinhos de orelha. E não é de maldade, não. Tá bom, Zifiara? O Zineco vai falar para aqueles meninos ali que eles prometeu. E depois eu venho.